Glória a Deus. Quero saudar todas as irmãs com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus seja louvado nessa tarde, engrandecido. É um prazer e uma alegria, amém, estar com as irmãs nesse momento, nessa tarde, na presença do Senhor. Deus venha abençoar a nossa irmã pelo convite que me fez o convite, amém? Deus abençoe sua vida. E a cada um que está nessa sala, nessa tarde, Deus venha abençoar poderosamente, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Está todo mundo me ouvindo aí, amém? Amém. Glória a Deus. Vamos Amém. ler, meus irmãos, o tema, né? Amém. Glória a Nessa Deus. tarde, em nome de Jesus. O Senhor, né, está conosco nessa tarde. Como já foi falado na oração da nossa irmã missionária, aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. Nesse momento, estamos ligados, nosso pensamento no trono do Senhor, amém? E o Senhor há de operar e falar mais conosco ainda, através da sua palavra em nossos corações. Amém, minhas amadas? Glória a Deus, aleluias. Ficar ligado nesta palavra nessa tarde. O Espírito Santo vai sondando cada coração nessa tarde, em nome de Jesus. Vamos estar lendo no tema, amém? Tiago, capítulo 4, verso 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Sente as vossas misericórdias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e ele vos exaltará. Amém? Glória a Deus, aleluias. Uma carta de Tiago ao povo, né? Louvado seja o nome do Senhor. As 12 tribos, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, esta carta do apóstolo Tiago, escrita por volta do ano mais ou menos 45 depois de Cristo, ela possui um precioso ensinamento sobre a fé cristã, né, meus irmãos, minhas irmãs? Um profundo conteúdo. A Bíblia menciona 3 apóstolos com o nome de Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João, e Tiago, filho de Efeu. E Tiago, irmão do Senhor Jesus, né? Nós vemos esta carta que quem escreveu foi Tiago, essa epístola. Ele escreveu, esse Tiago, né? Era o irmão do Senhor Jesus. Meus irmãos, é uma carta, né, que exortava o povo e exorta nós, né, também no tempo de hoje. Muitos ensinamento para a nossa vida espiritual, para o nosso dia a dia, todas as áreas da nossa vida. Ele escreveu essa carta aos judeus convertidos ao cristianismo, espalhado e dispensado por todas as tribos. É o povo de Israel, que foi construído em 12 tribos, né, meus irmãos? No capítulo 1, Tiago inicia falando da importância da perseverança em meio às provações da vida. E ele começa nos falando, né? Aleluia, glória a Deus. E fala, meus irmãos, tende grande gozo quando caídes em várias tentações. E aqui ele já vai nos dando um ânimo nessa carta. E no versículo 8, né, não quero prolongar muito, não quero estender muito, ele fala que nós venhamos se achegar, chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Quando ele está aqui nos falando, chegai-vos a Deus, eu me lembro daquela passagem, né, que fala em 2 Crônicas, que Deus fala a Salomão,
Segundo as Crônicas 7:14, uma palavra bastante conhecida, que Deus, ele fala com Salomão, e ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, né, se humilhar, primeiro Deus fala de humilhação, né? Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, né, buscar a minha face, converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, o que o Senhor quer é que nós a cada dia nos humilhamos, sabe por quê, meus irmãos? Nós não, Deus, ele não se afasta de nós. Muitas das vezes somos nós que nos afastamos do Senhor, por falta de dedicação, por falta de colocar o nosso Deus como prioridade na nossa vida. Então, da forma que nós temos de nos aproximar de Deus é na oração, é nos dedicando mais a Ele, colocando o Senhor como primícia na nossa vida. Tiago diz no verso 8, chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Então, como que nós fazemos para se achegar a Deus? Muitas das vezes é renunciando, porque Jesus disse, quem quiser vir após mim, nega a si mesmo. Renuncia. Então, assim, a nossa vida, a nossa caminhada não é fácil. Quando o Senhor nos chama, nós temos que renunciar a muitas coisas para nós podermos estar, né, perto de Deus, para nós se aproximar do Senhor. Muitas vezes nós temos muitas coisas para fazer, principalmente nesses últimos tempos. São muitas coisas, são muitos embaraços, são muitas coisas que quer nos afastar de Deus, né? E muitas coisas têm afastado mesmo os cristãos mesmo da presença de Deus, né? Muitas pessoas estão distantes de Deus, precisando mais de se achegar verdadeiramente a Deus. E para nós se achegar a Deus, é necessário nós deixar um tempo para esse Deus. É necessário nós chamarmos a atenção do Senhor. E como nós chamamos a atenção do Senhor, praticando, né, as obras do Espírito Santo. Porque se nós for praticar, meus irmãos, né, as obras da carne, nós vai se distanciar de Deus. Porque Paulo diz em Romanos capítulo 12, no versículo 1, que nós temos, ele fala, eu rogo-vos, irmãos meus, ele fala para a igreja, né, de Roma, eu rogo-vos, irmãos meus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, que nós venhamos a cada dia, né, ser o sacrifício. E ser o sacrifício não de qualquer jeito, né? Ser santo e agradável. E esse sacrifício para Deus tem que ser vivo. Para Deus receber o nosso sacrifício, né, nós temos que o quê? Buscar santificação a cada dia, santificar na presença de Deus. Porque quando eu falo essa palavra, eu me lembro também de Elias. Para Deus receber o sacrifício de Elias, né? Que ele desafiou ali aqueles 450 profetas de Baal. Nós prestamos muita atenção nessa palavra, quando nós olhamos, nós vimos ali que Elias, né, ele endireita ali aquele altar, né, ele coloca tudo no lugar, e ele clama ao Senhor, e quando ele clama a Deus, ele recebe a sua oração, né, e aquela oferta ali, o Senhor consome, e o Senhor ali, ele recebe a oferta de Elias, e derrama fogo sobre aquele lugar, e a sua presença ali é manifestada. Então, assim, nós possamos a cada dia, né, oferecer o nosso sacrifício. Tem que ser santo, perfeito e agradável a Deus. Porque, assim, meus irmãos, não é de qualquer forma que Deus recebe a nossa adoração, a nossa oração, o nosso sacrifício a Ele, né? Tem que ser santo e agradável. Nós temos que fazer de tudo para cada dia agradar o nosso Deus. E quando nós agradamos a esse Deus, nós se achegamos a Ele. E quando nós se achegamos a Ele, fazemos de tudo que agrada a esse Deus, né? Nós se achegamos a Ele, automaticamente nós se achegamos a Ele e Ele se achegará a nós. Então, que nós devemos a cada dia, né, oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Né? Quando Elias ele ofereceu aquele sacrifício ali, foi agradável a Deus, porque ele endireitou aquele altar. Né? Então, assim, ele clamou ao Senhor. E quando nós estamos com a vida no altar do Senhor, que nós clamamos a Deus, Ele responde a nossa oração, nosso clamor. Jeremias 33:3, clama a mim, eu te responderei. Então, quando nós clamar ao Senhor, eu vejo Deus visitando vida nessa tarde, né, que está, né, nessa sala conosco. O Senhor está visitando, renovando as suas forças, te dando força para tu clamar nessa tarde. Oh, Deus, vai visitando teu servo, Recalabaçu e Demandalabai. Vai visitando
meu Pai. Em nome de Jesus, papai, vai operando nessa tarde. Em nome de Jesus. Eu vejo Deus visitando vida nessa tarde. Eu vejo Deus te dando força, mulher, para tu clamar. Porque o inimigo tem tentado de tudo nesses últimos dias, de calabaçu, de mandalabaia. De calabaia, para que tu não viesse nem sair do lugar, para que tu não viesse nem ter força para clamar. O inimigo tem lançado de calabaçu e de mandalabaia em mente de pessoas aqui, de mulheres aqui, que Deus não ouve a tua oração, tem tentado sugar as tuas forças, para tu não ter força de orar. Mas nessa tarde, eu vejo o Senhor te dando força para tu clamar. Eu vejo o Senhor te dando força para tu orar no meio dessa guerra. Recebe força aí nessa tarde. Eu quero profetizar na tua vida força. Eu quero profetizar na tua vida renovo nessa tarde, em nome de Jesus. E tu vai orar, tu vai se achegar a Deus e Ele vai se achegar a ti. Porque parece que Deus está distante, mas o Senhor não está, de calabaia, sai de calabaia. Todo embaraço o Senhor está arrancando nessa tarde da tua vida, mulher. Em nome de Jesus, o Senhor está te dando força nessa tarde. Eu profetizo renovo, eu profetizo força, de calabaçu e de mandarabaia. Tem renovo espiritual para vidas aqui. Ou tem renovo de Deus descendo sobre a tua vida nessa tarde, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para essa carta, né, que nos fala de Tiago que está escrevendo para o povo, das 12 tribos de Calabaçu, ele dá um ensinamento poderoso aqui, de Calabaçu e de Calabaia. Ele fala sobre, no capítulo, aleluia, no capítulo 3, ele vai nos falar, né, sobre os tropeços de palavras, e ele vai nos dizer no verso 1, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavras, o tal varão é perfeito, poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio na boca dos cavalos, porque nos obedece, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes, levadas de impetuosos ventos, se viram com os bem. Pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro. Então, ele está nos falando aqui no versículo 3 sobre a língua, né? Nós devemos refrear a nossa língua daquilo que nós falamos, porque a língua é um membro muito perigoso do nosso corpo. Nós fomos chamados para abençoar. Assim como nós somos chamados para abençoar, meu irmão, através da nossa boca, nossa língua, né, aleluias, nós também podemos amaldiçoar, por isso que nós somos cristãos, né, chamados para fazer a vontade do Senhor, sermos testemunho do Senhor, dentro da nossa casa, seja onde for, principalmente nós mulheres, né, que somos testemunho de Jesus dentro da nossa casa, aleluia, que somos chamados como coluna, para edificar a nossa casa, aleluia, meu esposo, teu esposo, ainda pode não estar na presença, teu filho, tua filha, mas vai em nome de Jesus, que a promessa é para você e para a sua casa, e você é coluna da sua casa, você é testemunho de Jesus dentro da sua casa, aleluia, racalabaçu e demandalabaia. Então dá testemunho dentro da tua casa, prega dentro da tua casa, porque o Senhor vai fazer uma grande obra. Esse cansaço aí o Senhor está arrancando, esse desânimo o Senhor está arrancando, de calabaia, su e demandalabaia. Nós somos coluna dentro da nossa casa, meus irmãos, né? Por isso que nós temos que vigiar naquilo que nós vamos falar, aleluias, naquilo que nós vamos, né? A forma que nós vamos se expressar, de calabaçu e demanda lá, ser chamado por Deus é algo, é uma responsabilidade muito grande, aleluias. Ter um ministério, aleluia, que o Senhor confiou a nós, é uma responsabilidade muito grande que nós temos, irmãos. E às vezes, nós que somos chamados da nossa casa para ser coluna, nós suportamos o maior peso, aleluia. Tem dias que não é fácil, tem dias de calabaia, você está cansada, mas o Senhor, tem dia que você está fraca, mas o poder do Senhor se aperfeiçoa na minha e na tua fraqueza. Em nome de Jesus, nessa tarde, o poder dele se aperfeiçoa em nós. Oh, então recebe o poder dele nessa tarde. Recebe a presença dele nessa tarde. Recebe a visita do Espírito Santo nessa tarde. Oh, glória. Aleluia, Jesus.
Capítulo 3 fala para nós refrear a nossa língua. Aleluia. No capítulo 4, né, fala sobre que nós devemos resistir às paixões. De onde vêm as guerras e peleja, né? Que é o capítulo 4 do versículo 8, que é o tema. De onde vêm as guerras e peleja entre vós? Porventura não vês disto, a saber, de vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam cobiças, e nada tendes, sois invejosos, e não podes alcançar. Combates as guerras e nada tendes, porque não pedes. Pedes e não recebe, porque pedes mal para gastar em vossos deleites. Eles vão estar falando de como a forma de como nós vamos orar, da forma que nós vamos pedir algo para Deus. Jesus diz, pedir, pedir, dá-se-vos-á, mas muitas das vezes nós temos que saber até como pedir. Nós temos que saber até como nós vamos orar. Porque tudo, meus irmãos, nós somos dependentes do Senhor. E tudo que o Senhor faz na nossa vida é para o nome dele ser glorificado. É para a honra e para a glória do nome dele. E às vezes nós precisamos de tanta coisa. Nós queremos que o Senhor, às vezes, nos dá algo. E nós pedimos, colocamos na presença dele, apresentamos a ele. E às vezes aquele algo não vem, não acontece, né? E começa a bater aquela ansiedade, aquela agonia, né? E o inimigo faz eu e você pensar que Deus não está ouvindo nossa oração. Oh, aleluia. Mas você que tem orado, a oração tem sido depositada. Mas o Senhor, Ele quer muitas das vezes que nós focamos mais nele. Jesus disse, busca primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós devemos primeiro buscar o espiritual, meus irmãos, porque o Senhor, Ele sabe. Deus está dizendo essa tarde, eu sei que tu precisa, eu sei o que tu necessita, de calabaia, sui de mandarabaia, eu sei o que está te faltando nessa tarde, o Senhor sabe, mas Ele está trabalhando na nossa vida espiritual. Ele está fazendo o melhor para nós, porque não adianta ele nos dar aquilo que nós queremos, muitas das vezes da terra, porque Deus sabe o que você precisa, o Senhor sabe da necessidade, o Senhor sabe que tu precisa de uma porta aberta, o Senhor sabe de calabaçu e de mandalabai, que tu precisa de algo material, de calabaia, su e de mandalabai, o Senhor sabe que tu precisa de uma providência financeira, ore calamandarabaçu e de mandalabai, mas nessa tarde Deus quer te renovar espiritualmente, porque Jesus diz primeiramente o reino dos céus. Meus irmãos, o Senhor está preocupado com o nosso espiritual, como que a nossa vida espiritual está diante dele. Porque se nós não estiver bem com Deus, nós não vamos estar bem com nada. Não adianta você ter tudo e não ter a presença do Senhor, e não receber um renovo de Deus, não sentir a presença dele. Porque essa presença de Calabaia, que está nessa tarde envolvendo a nossa vida, essa presença que nos dá força, essa presença que nos faz caminhar, essa presença que nos alegra, de Calabaia, para nós vencer as lutas do dia a dia, para nós vencer este mundo, de Calabaçu de Mandarabai. O Senhor disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Nós vamos ter aflição nesse mundo, minha irmã. Nós vamos necessitar de algo, muitas das vezes não vai ter no momento. Mas o nosso Deus, ele não desampara aquele que é fiel a ele. Ele é fiel conosco. Por mais que nós sejamos muitas vezes infiéis, prometemos às vezes algo para Deus e não cumprimos. Né? Quantos propósitos quebrados. Aleluias. Quantas promessas que muitas das vezes nós não cumpre, de Calabá. Se o Senhor fosse levar tudo isso em conta, mas a misericórdia dele é grande sobre a nossa vida, e ele faz promessa, de Calabá, e ele cumpre a vida daquele que persevera. Não é porque nós somos perfeitas, não é porque nós somos perfeitos, mas é porque ele é perfeito. E ele zela pela palavra dele, e ele está dizendo, sabe por que eu vou cumprir promessa na vida de pessoas aqui? Porque eu zelo pela minha palavra, e somente aquele que vai perseverar e acreditar vai receber da promessa sobre a sua vida. Eu quero profetizar na tua vida aqui, o cumprimento de promessa de Deus vai se realizar na tua vida ainda este ano, de Calabaia. Eu vejo Deus entregando chaves aqui, de Calabaia. Sabe por quê? Você vai se aproximar de Deus e ele vai se aproximar de ti. Você vai se achegar a Deus e ele vai se achegar a ti. Arabaia, sui de Calabaçu de Mandalabaia. Porque com a presença dele tu vai romper. Com a presença dele tu vai chegar aonde ele quer que tu chegue.
Deus disse para o povo de Israel, Deus disse para Moisés, eu não vou com esse povo. Esse povo tem murmurado contra mim, esse povo tem pecado contra mim. E Deus disse que não ia mais, né, na caminhada com o povo para a terra prometida. Ore calabassu. E Moisés fala para Deus, Senhor, airabassu de calabaiaçu, daqui nós não nos retiramos sem ti. Daqui nós não vamos sem ti, de calamandarabaçu de calabaia. Ore mandalabassu de calab. Se você estiver com Deus, com a presença, se Deus estiver contigo, tu vai chegar no cumprimento da promessa, tu vai receber. Tu vai chegar no lugar da promessa, de calabassu de mandalabai. Tu vai receber da promessa, tanto espiritual quanto material. Remandalabassu de calabaia. A promessa é espiritual e material. Raiaçu de calabaia. Porque Deus tem o melhor dessa terra para ti. Mas Ele tem, primeiramente, também o melhor do céu para mim e para a tua vida. Aleluias. Deus seja louvado. Vai recebendo aí, meu irmão. O Senhor está presente nessa tarde. Vai recebendo aí, meus irmãos, em nome de Jesus, o renovo. Vai recebendo força para tomar xara, calabassu e mandalabaia. Oh, de calabassu e manda calabaias. Se achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Vós limpai as mãos pecadoras. E vós de duplo ano. Todos nós, meus irmãos, pecamos. Todos nós, aleluias, pecamos contra Deus, é mesmo em pensamento, em palavras. Mas Ele é misericordioso. Para o Senhor diz que o sangue de Jesus é que nos purifica de todo mal. E esse sangue de Carabá está nos purificando nessa tarde. O Espírito Santo está nos visitando nessa tarde, aleluias. Para nós, a cada dia, continuar na posição. E a cada dia reconhecermos. Porque quanto mais nós se aproximamos de Deus, de Calabá, é por isso que Tiago diz, chegai-vos a Deus. E Ele se achegará a vós. Sabe por quê? Porque quando Ele é a nossa luz. E quando nós se aproximamos dessa luz, aleluias. Irmão, vamos entender, abrindo parênteses aqui. Quando nós estamos no escuro, que nós, né, vamos se aproximando de alguma luz, aleluias, né? Você olha para você e você vai conseguindo enxergar, né, melhor. Você vai saber por onde você anda, aleluias, porque na escuridão você não vê nada, mas essa luz, ela é Jesus. Ele é a luz do mundo. Ele diz que Ele é a luz do mundo. E aquele que segue a Ele jamais andará em trevas. Então, porque o Tiago diz, se achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Porque quando nós aproximamos do Senhor, aleluias, através das nossas orações, da nossa dedicação, das nossas renúncias, aleluia, porque tem muita coisa que tem afastado nós de Deus. Às vezes as preocupações, né, trabalho, os afazeres do dia a dia, pessoas, aleluia, que às vezes nós preocupamos tanto com as pessoas, né, e às vezes até pessoas mesmo da nossa família, e às vezes a preocupação vai tomando conta, e nós vamos ficando distante de Deus, e é tanta coisa para fazer, que às vezes nós deixamos um tempo tão pouco para Deus, às vezes nem deixamos tempo nenhum para Deus, né? Às vezes estamos sobrecarregados, o cansaço do dia a dia, tendo nos distanciado de Deus, e vai impedindo o quê? Porque através da nossa dedicação, nosso tempo com Deus, nossa dedicação com Deus, nós precisamos de renunciar mais para estar na presença de Deus. Chega de colocar desculpa. Muitas pessoas têm colocado tanta desculpa para não estar na presença de Deus, para não deixar um tempo para Deus, para não orar. E não adianta, meus irmãos. Naquele grande dia não vai ter desculpa. Vai ser só você e Deus, vai ser só eu e Deus, vai ser só você e Deus. Nós vamos ter que dar conta de nós mesmos. Cada um vai ter que dar conta de si próprio diante do Senhor. Cada um vai ter que dar conta de apresentar. Não vamos fazer como aquelas 5 loucas. Que quando elas foram se despertar, já era tarde, a porta já tinha se fechado. Mas a porta ainda está aberta. Aleluias. A porta ainda está aberta, de Calabassu e de Mandalabaia. Não vamos deixar de Calabassu e de Mandalabaia, porque vai chegar o tempo que não haverá mais tempo, de Mandalabassu e de Calabaia. Então o tempo é agora, a hora é agora, de Calamandara, de nós buscar mais o nosso Deus. A hora é agora de nós aproximar mais desse Deus. A hora é agora de nós encher as nossas lamparinas de azeite, de Calabaia, para que essa luz venha nos direcionar, que é
Jesus. Então, quando elas... A palavra do Senhor diz que quando aquelas 10 virgens se levantam, todas elas aparentemente estavam preparadas. Elas se levantam, pegam as suas lamparinas. E a lamparina, olha que a lamparina daquelas 5 loucas, naquele momento elas estavam acesas. Mas a palavra diz, de Calabassu e de Mandalabá, que elas todas tosquenejaram, ou que adormeceram, dormiram. De Calabassu e de... Mas tinha uma diferença ali, entre as loucas e entre as prudentes. As prudentes tinha azeite nas suas vasilhas, na sua lamparina, também nas suas vasilhas, tinha reserva de azeite. E naquele momento, as loucas não tinham reserva. E quando, ao longo da caminhada delas, para se encontrar com Jesus, com o noivo, né? Porque Jesus disse, o reino do céu é semelhante às 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, né, se levantam enquanto o noivo, e ouve-se uma voz, né, dizendo, gritando, aí vem o noivo, aí vem o esposo, todas elas levantam, pegam as suas lamparinas, né? Mas a palavra diz que as loucas, né, não colocaram, não guardaram azeite nas suas vasilhas, só tinha na sua lamparina, e aquele azeite se acabaram. Recalabassu, de acordo com aquele fogo foi pegando, aquele azeite foi sumindo, foi acabando. É por isso que nós temos que estar preparados, buscando incessantemente, orando sem cessar. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que nós temos que orar sem cessar, nos revestir, porque a caminhada é longa, ao longo da caminhada, eu e você vamos nos cansar, e às vezes vamos querer parar, vamos querer descansar, mas nós temos que estar revestido, preparado. Esse é o dia mau que chega na vida de todo mundo. Chega o dia mau na nossa vida. E esse dia mau é o dia que você vai estar sem vontade de ir para a igreja, sem vontade de orar, mas você vai ter o quê? Reserva. Você vai ter reserva, por isso nós temos que ter reserva. Chega um dia que você vai estar cansado, você vai estar sem vontade de orar, você não vai ter força de jejuar. Chega o dia que você cai numa enfermidade. É como Ezequias, né? Ele chegou aquele momento do dia mau na vida dele. E ele vira para o Senhor, depois que ele recebe aquela profecia de Isaías, ele vira para a parede e ele clama ao Senhor, eu fui reto com o Senhor, né? Eu fui fiel com o Senhor. E ele tinha depósito com o Senhor. E Deus responde ele naquele momento. Naquele momento ele estava passando ali um dia, aquele momento é o dia mau que Paulo fala. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possa resistir no dia mau. Então, todos nós passamos por esses dias maus, de tribulação. Chega um momento de luta na nossa casa, porque tem luta que, às vezes, nós estamos ali ainda, estamos orando, estamos clamando, mas tem luta, meus irmãos, que nós passa, que é só nós e Jesus. Tem luta que nós vamos ter que passar essa luta apenas com uma reserva, porque tem dias, tem luta que você não vai conseguir orar, tem luta que você não vai conseguir clamar, tem dia que você não vai conseguir ter força de ir para a igreja, mas você vai ter reserva, você vai orar em casa, você vai... Meus irmãos, mas nós temos que perseverar, temos que buscar orar, para que o Senhor venha nos manter de pé, para nós não sair da presença de Deus. Por falta de preparação, muitos saíram da presença de Deus. Por falta de revestimento, muitos já saíram, não aguentaram a luta. Né? No mundo nós temos luta, nós temos tribulação, mas que o Senhor venha nos dar ânimo. De Calabassu e de Mandarabaia. Mesmo em meio às lutas, nós vamos estar, né, animado para nós orarmos, aleluias, e Deus vai abrindo caminho para nós, aleluias. Então, quando nós falamos de luz, aleluia, como eu estava falando agora, Jesus, ele é a luz, então quanto mais nós se aproxima de Deus, aleluias, aí como que Deus vai se achegar a nós? Porque nós vamos se aproximando de Deus. Quanto mais nós se aproximamos dele, nós vai reconhecendo que nós somos mais pecadores, que nós somos mais dependentes dele. Porque tem muitas pessoas confiando às vezes no seu dinheiro, confiando às vezes no seu trabalho, confiando às vezes em alguém que pode lhe ajudar. Não, né? Davi disse, de Calabassu e de Calabaia. Muitos confiam em carro e em cavalos, porque as pessoas desciam ao Egito naquele tempo, porque confiavam no Egito, que o Egito era um lugar riquíssimo. Então Deus, ele não queria que o seu povo confiasse, né, no Egito, nas riquezas de lá. Deus queria que o seu povo confiasse nele, né? E Davi escreve, aleluia, salmista escreve, muitos confiam
carros em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Então, a nossa confiança tem que estar em Deus. A nossa confiança tem que estar no Senhor. Porque quanto mais nós se aproxima dele, nós reconhecemos que nós somos dependentes dele, que nós somos pecadores, que nós precisamos dele a cada dia em nossa vida. Aleluia. Porque essa luz, ela vai nos iluminar, para nós se achegar mais a Deus. Né, aleluias, para que Deus venha nos direcionar através da sua palavra, né, através de Calabaçu e de Mandalabai, das orações, do jejum, que nós vamos se achegar a Deus, aleluias. Isaías, ele teve um encontro com o Senhor, aleluias. Ele viu o Senhor assentado no alto sublime trono e os seus anjos ali o adorando, aleluias. De repente o anjo pega uma brasa viva e põe sobre os lábios de Isaías, aleluias. E naquele momento Isaías é tocado pelo Senhor. Naquele momento a palavra diz que o seu pecado foi perdoado, as suas iniquidades, de Calabaço, seu pecado foi purificado, e as suas iniquidades foi tirada. Naquele momento, Isaías, ele olha e diz, ai de mim que vou perecendo, né, que sou um homem de lábios impuros e habito também no meio de um povo de impuro. O que Isaías estava dizendo, né, ele estava reconhecendo que ele era pecador, aleluia, mas naquele momento que Deus diz, a quem enviaremos, quem há de ir por nós, e ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Calabaia, Suide, Mandarabaia. Ele diz, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías estava passando por um momento difícil. Foi no tempo, né? No ano que morreu o rei Uzias, ele estava passando um momento de luto, perdeu alguém, né? Que ele tanto queria. Os estudiosos falam que, né, ele tinha um grau de parentesco muito próximo, que ele era até tio de Isaías, né? E o rei Uzias. Ele estava naquele momento ali, acho que quem sabe indagando a Deus, né, meus irmãos? Quem sabe, meus irmãos, querendo parar, largar de profetizar. E Deus, naquele momento, toca ele com a sua presença, tira o seu pecado e abre os olhos de Isaías mais ainda, que ele já profetizava, mas faltava ainda ele passar ainda por algo mais forte na presença de Deus, né? Reconhecer mais ainda o seu pecado, se achegar mais a Deus. E naquele momento ele teve um verdadeiro encontro com Deus. E naquele momento, se ele estava pensando em parar, ele mudou, né, de pensamento ali, o pensamento dele foi mudado, de Calabaçu e de Mandarabaia. E ele muda ali a decisão dele com Deus. E ele se prontifica a Deus naquele momento. Porque quando nós somos tocados pela presença do Senhor, mesmo em meio às lutas, mesmo você falando, alguém dentro da tua casa não ouve, alguém lá fora não ouve onde você prega, mesmo alguém não dando nada por você, você vai dizer, eu vou falar porque foi o Senhor que me mandou. Eis aqui a minha vida. Então, você que está pensando em parar, você que está desanimado, levanta a tua cabeça, porque quem te chamou foi Deus. O Senhor está dizendo, se prontifica para mim, de Carabaçu e de Mandalabai, se achega a mim que eu me achegarei a ti, de Mandalabai, a Sui de Calabaia. Nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, perfeito é ele, de Calabaia, Sui, perfeito é a palavra dele, e essa palavra, ela vai se cumprir sobre a minha, sobre a tua vida, de Calabai. O Senhor está dizendo, eu quero pessoas que se dispõem na minha presença, eu quero pessoas que se prontificam na minha presença, e grandes coisas vai acontecer na tua vida quando tu se prontificar mais para ele, quando tu se levantar e dizer, eis-me aqui, Senhor, mesmo em meio à luta, eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça. Aí a Sui de Calabaia, Chai de Mandala, o Senhor está visitando, ó, vidas espirituais aí, o Senhor está visitando mulheres aí, demanda lá, Baia, o Senhor está dizendo, não vai parar. Aí a Suide vai se prontificar na minha presença. Ei, de Carabaçu, demanda lá, Baia. E o Senhor vai fazer grandes coisas na tua vida, Arabaia, canta, Labaçu, e demanda Arabaia. Oh, Deus Santo de poder, Ele está presente nessa tarde, de Calamanda, Arabaçu, e demanda Arabaia. Chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Oh, aleluias. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Sente a vossa misericórdia, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Meus irmãos, 2 Crônicas 7,14, como eu falei no começo. Se o meu povo se chama pelo meu nome, se humilhar. Nós estamos precisando verdadeiramente nos humilhar mais na presença do Senhor. Aleluias, glória a Deus.
porque o Senhor quer nos levantar cada dia. Aleluia. E o nome dele ser glorificado na minha e na tua vida. Ei, mulher de Deus, de calabaçu e de mandalabaias, vai recebendo força nessa tarde para tu se humilhar na presença do Senhor. Porque nós somos chamados para nos humilhar na presença dele. Aleluia. Né? Se humilhar na presença dos homens, não. Se humilhar na presença de Deus. Aleluia. Muitos falam, os humilhar serão exaltados. Mas é aquele que se humilha, não é os humilhar serão exaltados. É aquele que se humilha na presença de Deus. Aleluia. Porque muitos podem vir nos humilhar, mas nós não vamos nos humilhar para quem vem nos humilhar. Nós vamos se humilhar na presença daquele que nós devemos se humilhar, que é Deus. Aleluia. Rabaço de calabai. E ele te exaltará, no tempo certo. Oh, aleluias. Porque quando nós se humilha diante dele, ele nos exalta. Porque tudo não é para nossa exaltação, não é para nos gloriar, é para a honra e glória do nome dele. Porque a nossa vida é dele, a nossa família é dele. Aleluia, arabaço, de calabai. Você pode estar passando por alguma situação, de calabai, achu, de mano, que muitas pessoas podem olhar, te criticar, você pode estar passando por alguma humilhação, ou você ainda vai passar, ou você pode ter passado por alguma humilhação. Mas você vai se humilhar diante desse Deus que pode te exaltar. Arabaço. Porque aquela mulher do fluxo de sangue, ela se humilhou ali na presença do Senhor. E Deus exaltou ela ali naquele momento. Porque eu creio que naquela sociedade ela era desprezada. Ai, açude, cara. Ela não podia nem sequer andar no meio da sociedade. Ela não podia nem se assentar em lugar algum. Ela não podia nem sequer de calabaçu e tocar em alguém, de calabaçu e de mandarabaia. Era considerada imunda onde ela tocasse, alguém que ela tocasse, aleluia, de calabaçu e de mandarabaia. Aleluia, mas ela foi, se humilhou, ela tocou em Jesus, aleluia, ela foi exaltada, aleluia. E ela foi ali curada diante de todo aquele povo. Sabe por que Jesus, ele olhou, ele procurou? Ele fez questão de procurar quem havia tocado nele, porque ele sabia quem o havia tocado. Aleluias. Porque ele é onipresente, onisciente. Ele é onipotente, onisciente e presente. Ele sabia quem tinha tocado nele. E ele olha, ele faz questão que aquela mulher apareça ali, para que todos ali, de Calabai, que conhecesse, visse a obra, o milagre que o Senhor tinha feito na vida dela. É assim que Deus quer fazer conosco, de Calabaçu e de Mandalabai. O que ele vai fazer na tua vida, todos vai contemplar. Aqueles que criticaram, que não deram nada, de Calabaçu, de Candabaia, e muitas das vezes está olhando, dizendo que nada acontece, que Deus não está fazendo nada, que nada acontece na tua vida. Tu vai para a igreja e nada acontece. Tu prega e nada acontece. Profetizam na tua vida e nada acontece. Vai contemplar, o mover de Deus, o sobrenatural e o milagre de Deus na tua vida. E Deus vai fazer questão de te apresentar na frente daqueles que não deram nada. Recebe em nome de Jesus. Deus vai fazer questão de te apresentar, abaço de calabaia, diante daqueles que não deram nada, que não acreditaram, né, mandarabaia, mas pela tua perseverança, pela tua coragem, pela tua fé, Deus vai operar na tua vida, né, calabaçu de Mandalabaia, sai de calabaia, su de mandalabaia. Deus vai operar, meu Deus. Eu vejo Deus operando nessa tarde aqui, né? Mandalabaia, su de cala, aquele que duvidou, que não acreditou, que muitas das vezes te criticou, né? Calabaçu de mandalabaia, que achou que você ia morrer nessa situação, né? Mandalabaia. Deus está te tirando da mesmice nessa tarde. Olha Deus mudando o quadro aqui de mulheres aqui. Olha Deus mudando situação, de cara, eu estou recebendo aqui também, de calabaia. Olha Deus mudando aí, né? Manda a tua história. Olha Jesus, quando ele chega, ele muda, raia, canta, labaçu e demanda labaia. Remana, onde ele passa tem milagre, aonde ele passa tem mudança, meu Deus, de calabaia. Jário também chegou e se humilhou, de cala diante do Senhor, remanda, canta, labaia, remanda labaçu e demanda labaia, porque Deus, Jesus também ia operar milagre na sua casa quando aquela mulher o tocou, porque Jário primeiro chegou e se humilhou, remanda labaia. O Senhor está dizendo, vão, de calabaçu, vamos se humilhar, de cala cada dia na minha presença. Ai, açu, de cala, vamos nos humilhar cada dia na presença do Senhor. Ele quer que nós se humilhe, de calabaçu, e ele vai te exaltar na terra, aonde você, ai, dentro da sua casa, de calabaçu, teu ministério, ai, açu, de calaba, Deus vai te exaltar.
no meio das nações, de Calabaçu, Deus vai te exaltar sobre as nações, de Calabaia, Arabaçu. Eita, Calaba, vai recebendo aí em nome de Jesus, Calamanda, Arabaia. Oh, Deus Santo de poder, é Calabaçu. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quem vai te exaltar não é o homem, Recalabaçu, mas é o Senhor dos exércitos, Deus que te fez a promessa. Aracalabaçu de Mandarabaia. Ai, açudeca, vamos se humilhar, vamos reconhecer aonde que nós precisamos de mudar a cada dia, o que nós precisamos de renunciar por Ele. Nessa tarde de Calabaçu, eu vejo o Senhor abrindo visões espirituais aqui. Eu vejo Deus abrindo os olhos espirituais de pessoas aqui. Recalabaiaçu de Mandalabaia. Te prepara porque vai ter mudança. Te prepara porque vai ter transformação. Te prepara porque vai ter milagre. Demanda Arabaia. Vai ter exaltação sobre a tua vida. Oh, glória. E eu quero deixar essa palavra no teu coração, amém? Nosso coração, né, minhas irmãs? Em nome de Jesus, nessa tarde. Glorificado é o nome do Senhor. Vamos orar. Eu quero orar por cada um que está, né, nessa tarde conosco. Amém? Em nome de Jesus. Deus seja louvado, engrandecido para todos sempre. Senhor Deus, eterno Pai, vai de encontro à vida das tuas filhas, meu Pai. Meu Deus, se tiver alguém desanimado, vai dando ânimo, Pai. Meu Deus, se tiver precisando de porta aberta, vai abrindo, Pai, nessa tarde. Meu Deus, vai entrando em todas as áreas da vida da tua filha, Pai. Em nome de Jesus, de cada um que está aqui, meu Pai, decala esta sala nessa tarde. Meu Deus, vai visitando, vai dando renovo. Eu vejo o Senhor visitando saúde de mulheres aqui. Rebalai, açui de calabaia. Eu vejo o Senhor queimando enfermidade aí. De calabaçu de mandalabaia. Que os médicos não iam poder resolver. Ei, açai de cala. Mas o médico dos médicos está entrando com cura nessa tarde. Eu vejo Deus fazendo cirurgia nessa tarde. De mandalabaia, açui de calabaia. Eu vejo Deus retirando caroço de útero aqui. Demanda calabaia, chá de mandalabaia. Que para os médicos ia ser maligno, de calabaia. Mas a palavra do Senhor te alcança nessa tarde e traz cura sobre a tua vida. Recebe cura aí nessa tarde em nome de Jesus. Recebe cura, demanda cala do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, vai curando, Pai. Vai dando força, vai dando ânimo, Pai. Demanda arabaia. Toda barreira vem quebrar nessa tarde. Vai se quebrando toda barreira, né? Manda arabaia. Entra com livramento no lado das tuas filhas, na casa delas, Pai. Todas as áreas da vida delas. Financeira, espiritual, ministerial, papai, em nome de Jesus. Meu Deus, de calabaia, chui de calamam. Dalabaia. Eu vejo o Senhor visitando vida espiritual de mulheres aqui, ó. E o Senhor te prepara, de calabaia, chave. Chegar o momento que eu vou te revelar o oculto e o escondido. Arabaço de cala. E ele está só mudando o quadro, de calabação. Eu estou mudando o quadro aqui de vidas espirituais aqui. Arabaço de calabaia, sui de mandalabaia. Tu vai receber mais do céu, ó, remanda calabaia, sui de mandalabaia. Tu vai clamar e eu vou te responder com unção, com poder. Remanda laba, sui de calabaia. Senhor, visita a vida espiritual das tuas filhas, Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, de calabaia, o Senhor guerreando nessa tarde, meu Pai, em lares. Eu vejo o Senhor guerreando, meu Deus. Guerras que as tuas filhas, meu Pai, tem se cansado. Mas recebe o renovo aí, porque o general de guerra está guerreando nessa tarde. Alamandaraba, guerras espirituais. Eu vejo o Senhor guerreando nessa tarde aqui por vidas de calabaias que tem sofrido ataques espirituais. De baraço de calabaia. Contra a sua vida espiritual. O inimigo tem lutado contra a sua vida espiritual. De calabaia, sui. Ai, açui de calabaia. O Senhor está falando também aqui contra as finanças, araia, sui de calabaia. Oh, meu Pai, vai visitando todas as áreas, vai guerreando. Tu és o general de guerra, vai guerreando nessa tarde a favor das tuas filhas. Vai guerreando, meu Pai, a favor das tuas servas, meu Pai, em nome de Jesus. Recalabaçu de calabaia. Tem batalha sendo travada nessa tarde a favor da tua Arabaçu de calabaiaxá, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principado e potestade, de calabaçu. E o Senhor está guerreando nessa tarde contra principado e potestade na tua vida espiritual. Recebe renovo aí, ó, em nome de Jesus, de calabaçu e demanda lá. Recebe providência, porque o Senhor está falando de providência. Alabaia, chaia. Recebe aí, de providência na tua vida financeira, mulher. Tarabaço de calabaia. Oh, Deus, vai descendo renovo sobre a vida das tuas filhas, Pai. E o teu nome será glorificado, meu Pai. Eu creio que elas vão testemunhar na tua presença. Meu Deus, para a honra e glória do nome do Senhor, meu Pai. Há uma batalha travada no mundo espiritual por causa de vidas aqui
aqui, o Senhor está travando aí, ora, calabaçui. Mas a batalha ele não perde, porque ele nunca perdeste uma batalha. Senhor, abençoe em nome de Jesus, Pai. A tua serva me fez o convite. Vai de encontro dela, a casa dela, meu pai, a família dela. Pai, entra com providência na vida da tua filha, abre porta e não tem parede. Em nome de Jesus, meu pai, e ela venha testemunhar dos teus feitos sobre a vida dela. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém, minhas irmãs. Glória a Deus. Amém, missionária. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Palavra abençoada, né? Continua usando a irmã poderosamente. Amém, glória a Deus.